De quem você recebe o primeiro bom dia depois que você sai de casa? Na cidade de São Paulo, milhões de pessoas percorrem de ônibus todos os dias o trajeto da periferia, onde elas moram, ao centro da cidade, onde elas trabalham. Para uma parte desses moradores, o primeiro bom dia vem da Sandra. Cadê? Bom dia, meu amor. Eu falei que você quer ficar um tempo fora. Mas dá pra dormir mais, viu? Bom dia. Bom dia, dona Lu. Tudo bom com a senhora? E aí, você? Dá bom dia. Bom dia. Mesmo com a pandemia do novo coronavírus, a Sandra não parou de trabalhar presencialmente nem um dia sequer. Ela não é médica nem enfermeira, mas também presta um serviço essencial. E o trabalho dela também não dá para fazer home office. A Sandra é cobradora de ônibus na linha 7016, que liga o Jardim Ângela ao Terminal Santo Amaro. A 7016 é a principal conexão entre esse bairro pobre do extremo sul da cidade com o centro da capital paulista. E a enorme maioria dos passageiros da Sandra são trabalhadores e trabalhadoras a caminho de seus empregos. No programa de hoje, a gente vai acompanhar o cotidiano da cobradora Sandra Felipe da Silva antes e durante a pandemia da Covid-19. Seja bem-vindo ao Jornadas, um programa da Rádio Batente, a central de podcasts da ONG Repórter Brasil. Eu sou a Natália Suzuki. E eu sou o Thiago Castelli. O Jornadas é um podcast que acompanha em loco o dia a dia de um trabalhador ou de uma trabalhadora. Neste quarto episódio, a gente vai conhecer de perto a rotina da cobradora Sandra, de 36 anos. A Sandra é uma das 4.900 mulheres que trabalham como cobradoras ou motoristas de ônibus em São Paulo. Mas isso representa apenas 9% no total desses profissionais na cidade. A Sandra trabalha como cobradora há 11 anos. Na linha 7016, ela é conhecida pela simpatia. Não é à toa que o apelido dela é Sorriso. As saudações que a gente ouviu no começo do programa foram gravadas em novembro de 2019, antes da pandemia. Eram 5h15 da manhã de uma quinta-feira e o busão da Sandra já estava lotado. Quem acompanhou ela naquele dia foi o Thiago. Que o dia começou cedo. O ônibus ainda estava parado no ponto, com o motor desligado, esperando dar o horário da primeira viagem, e os passageiros já estavam fazendo fila para passar a catraca. E a Sandra recebendo o pessoal com toda aquela gentileza que a gente viu. Daí veio a pandemia, mas o serviço não parou. Claro, o transporte público não pode parar. Durante a quarentena, não dava para passar o dia com a Sandra. Então a gente pediu para ela gravar uma espécie de diário sonoro, mensagens de voz do WhatsApp que ela foi enviando de dentro do ônibus, pra gente acompanhar mesmo junto com ela. Primeiro, os assentos ficaram vazios. Esse ponto é o único, né? Que a gente pega corredor. Agora a gente vai entrar na Guarapiranga. Geralmente esse ponto é o que mais tem passageiros, mas hoje também está vazio. Entrou em média uns 8 passageiros. Mas normalmente aqui a gente tem uma outra lotação, né? A gente aqui desembarca muitos passageiros e embarca muitos também. Seria o pessoal que pegaria a Guarapiranga e desce nesse mesmo ponto o pessoal que vai pela Embu Mirim. A Sandra mandou essa mensagem pra gente no final de maio de 2020. Um mês depois, mesmo com o vírus se espalhando e o número de vítimas da pandemia subindo sem parar, o governo de São Paulo decidiu flexibilizar a quarentena. E o busão da Sandra voltou a lotar. Boa tarde, agora são 16 horas e 38 minutos. Estou na linha de 7016, que sai do Jardim Ângela, sentido Santo Amaro. Temos a lotação de bancos, com algumas pessoas em pé. Só temos uma pessoa sem uso da máscara, porque está consumindo alimento dentro do ônibus. Os outros todos com máscara. O horário, o movimento está normal, como se fosse fora de quarentena, né? Como se não estivesse vivendo nada. Acho que todos, até crianças, estão com as máscaras, com exceção mesmo dessa única pessoa. Vamos pegar agora o terceiro ponto, né? Sentido bairro, onde eu acredito que tem um pouquinho mais de passageiros. Quando eu estive com ela lá no Jardim Ângela, a Sandra me falou bastante da função do cobrador. Segundo ela, esse profissional é tipo um auxiliar de bordo. Ajuda pessoas deficientes a subir e descer do ônibus, cuida da segurança dentro do veículo, dá apoio para o motorista no que ele precisar
E claro, tem que cobrar as passagens também. Com a pandemia, a Sandra ganhou até uma nova função. Hoje ela fiscaliza o uso de máscara pelos passageiros. Elas são obrigatórias no transporte público paulistano enquanto durar a crise. Mas tem mudanças que são um pouco mais difíceis de medir. Numa conversa com a gente por videoconferência no fim de maio, ela falou de outro elemento que passou a fazer parte da rotina dela: o medo. A gente vê o vírus passando muito próximo da gente. E é diário. A orientação que a gente faz aos nossos colegas é: sentiu alguma coisa diferente, seja febre, tosse, coriza, uma irritação no olho, sabe? Sentiu algum sintoma que seja parecido, começa a se observar mais e, na necessidade, passa no pronto-socorro. Porque o vírus está passando muito próximo, Thiago, muito próximo mesmo. O vírus passa literalmente na frente do cobrador de ônibus. A Sandra fica nesse assento durante 7 horas por dia, 6 dias por semana. Imagina só. Na conversa por vídeo, eu quis saber se o perfil do passageiro mudou e como as pessoas estão usando o transporte público na pandemia. Eu lembro que próximo tinha um posto de saúde da linha. Vocês atravessam, passam em frente aos hospitais? Vocês carregam pessoas que estão indo em busca de tratamento? A gente passa em frente ao pronto-socorro, no Jardim Jacira, ao hospital Boimirim e o AMA da Guavirituba. Todos eles atendem pacientes com suspeita de Covid. A gente carrega sempre pessoal que está com febre, pessoal que reclama de tosse, na esperança de ser apenas um resfriado, né? Eles têm a esperança e a gente mais ainda, para não se contaminar. Mas a gente carrega bastante gente, sim. A gente observou também que teve mudanças no hospital em Boimirim, né? Quando a gente passa. Você vai olhando para os lados, né? Vai olhando para as calçadas. E teve um aumento, né? Aumentaram um pouquinho o hospital. Mas não chega muita gente, assim, a pé ou de carro para lá, não. Há uns períodos do dia que tem um movimento muito grande, né? Os acompanhantes geralmente são do lado de fora e as pessoas que vão receber o atendimento ficam lá dentro. Mas está bem cheio, esse está bem cheio. A Sandra, por estar o tempo todo em movimento, viu como a cidade foi mudando ao longo da quarentena, de acordo com o vai e vem do isolamento social. Vocês estão carregando as pessoas que estão indo em busca de retirar na caixa o auxílio emergencial? Sim, muitas pessoas. E começa de madrugada, a gente percebe a presença das pessoas descendo, né, no ônibus e descem justamente na Caixa Econômica. No Ângela, quando a gente está vindo, você vê a presença das pessoas às 4 horas da manhã na fila. E as pessoas comentam no ônibus sobre isso? Comenta dentro, né, com os passageiros, entre os nossos colegas, que é desesperador, né, ver a pessoa passar tudo aquilo ali por R$600 e ainda ser motivo de piada. Porque tem muitos pais de família. Estava comentando com a minha mãe ontem que eu carreguei uma senhora que ela estava com 3 crianças pequenas. E era o período da noite, vindo lá, sabe se foi no banco ou se foi em algum lugar. E as crianças desprotegidas, né, assim como ela mesma. Então, o que já era difícil para algumas famílias, agora ficou bem pior. E piadas em que sentido você disse? Porque tem gente que acha que as pessoas vão apenas pegar os R$600 para tomar cerveja, para fazer bagunça, né? A gente sabe que tem gente que se aproveita realmente da situação para tirar dinheiro do governo à toa, né? A gente sabe. Mas tem muitas famílias que precisam de verdade. Tem muitas famílias que estão padecendo. E lá dentro os passageiros permanecem com a máscara ou você vê que as pessoas só usam para entrar? Teve 2 passageiros, foi na quarta-feira, que eles estavam colocando, tipo, no queixo, né? Foi segurando cachumba, cara. Não precisa nem falar muito, só você ficar olhando com insistência para a pessoa, acho que a pessoa já fica incomodada e acaba colocando. E depois que a pessoa coloca, você vê o olhar dela, né? Um olhar mais leve. Aí aproveito, deixa e falo, né? Falo assim, procura ficar com a máscara e tal. Tanto para sua segurança quanto para dos outros. A gente vai tentando dar aquela cutucadinha mais de leve, né? Para não gerar atrito dentro do ônibus. Ah, que jeito doce esse da Sandra de fazer a reprimenda. E esse pequeno gesto é uma contribuição enorme de prevenção e de segurança coletiva no momento em que conta muito cada um fazer a sua parte, né? Olha, uma coisa é certa, Nath. Se houvesse uma política coordenada de prevenção nessa pandemia, as coisas estariam mais sob controle. E todo mundo estaria mais calmo, hein? Bom, mas eu também quis saber da Sandra como os colegas dela, cobradores, motoristas e fiscais dos ônibus, estão lidando com a crise. E aí veio uma notícia bem triste. A Sandra perdeu vários colegas para a Covid-19. Teve colega nosso que entrou em pânico,
que teve que passar um tempo fazendo tratamento em casa com psiquiatra. Perdemos alguns companheiros. Alguns da Zona Leste, né, que é a mesma empresa. Perdemos uma quantidade bem considerável na Zona Leste. Aqui na nossa garagem a gente perdeu um colega por causa do Covid. Assim, gera um pouquinho de medo, né, porque, principalmente pelos familiares. Temos alguns colegas que têm familiares que estão contaminados. Teve colegas também que perdeu parentes. Então, assim, às vezes dá um medo, né, dá vontade de pedir para ir pro afastamento também. Depois você fica, poxa, né? Não dá pra gente ficar se escondendo do mundo também. Então fica aquele sentimento, o que a gente mais conversa é sobre isso, né? E aí, vamos encarar, a gente tem conta para pagar, muitos têm filhos, né? Pagam aluguel. Então é um pouquinho complicado, você fica meio perdido, né? Mas na força do Espírito Santo, tá todo mundo assim, né? Confia. Acho que o que aumentou mais foi a fé no povo. Quantas pessoas que você conhece, colegas de profissão, que acabaram infectados pelo Covid-19? Acho que dá uma média de umas 12 pessoas, mais ou menos. De início, quando a gente ficou sabendo, dá um apavoro, porque você teve contato com a pessoa, às vezes um dia antes da pessoa ser internada. É que por isso você fala, você fica com uma certa insegurança e você fica, poxa, nossa, escapei de novo. Né? Porque você tem um contato diário com essas pessoas. E houve o contato e, de repente, dá 2 dias, você descobre que a pessoa está internada, né? Aí vem o resultado do exame, foi positivo. Você já fica, será que eu tô também? Mas graças a Deus sem sintomas. Se você vai no médico fazer o exame, você não vai? Como que tá? Como proceder? A preocupação da Sandra se estende aos passageiros. Do assento do cobrador, ela acompanha um pouco das conversas dentro do ônibus. Inclusive o besterol e as notícias falsas que chegam pelo Zap e vão provocar solavancos lá na linha 7016. Você vê uma circulação das chamadas fake news, não sei, conversas mais controversas sobre a questão do vírus, desconsiderando um pouco isso? Um pouco. E aquelas curas milagrosas, né? Do alho, da água com bicarbonato. Eles vivem muito de notícia de WhatsApp. E é onde que tem mais fake. Se a pessoa tá conversando e ela acaba olhando muito pra gente, né? Aí sim, olhou pra mim e deu abertura. Eu já penso assim. Aí eu falo, não, gente, não é isso. Se fosse assim, essa doença não estaria da forma que está. Todo mundo ia lá, mastigava um alho e tava todo mundo sarado, né? Mas se deu abertura, meu amor, olhou pra mim, já era. Ah, achei boa essa ideia. O assento mais alto do ônibus já confere uma autoridade, né? É um lugar bom mesmo pra passar um pito quando a gente escuta bobagem. Logo mais vai ter sociólogo falando por aí do papel do cobrador no combate às fake news. E olha, a Sandra fala mesmo, viu? Ela passa bem longe do que seria, digamos, um estereótipo do cobrador. Um profissional meio caladão, que só interage quando lhe perguntam um trajeto. Ah, então vambora que eu quero conhecer melhor a Sandra e o trabalho dela. Você acompanhou a jornada em novembro de 2019, né? Isso mesmo. O sol nem tinha saído ainda quando a gente encontrou a Sandra lá no Jardim Ângela, num ponto em frente a uma lanchonete. Passava um pouco das 4 da manhã e ela já estava pilhada. O primeiro ônibus ia sair às 5h15 e os primeiros passageiros iam começando a chegar. Tava bem frio, chovendo fininho, nem parecia que era primavera. Bom dia. Bom dia. Mete bala, como é que fala? Mete bala. Mete bala? É. Tá, bom dia, Bê. Bom dia, tudo bom, meu amor? Nossa, você tiver saudade? Famosa, você tá na Rede Globo. Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, Dé. Quer você não me dá um beijo? Ah, você tava aí tão ali, estressada ali. Ah, é. Quer café? Aí ela Eu quero. Hoje eu trouxe a garrafa maior. Oi, sejam bem-vindos, né? Vamos lá, o dia vai ser atraente hoje. Mas sejam bem-vindos, gente. Hoje vai ser um pouquinho corrido devido à chuva. Temos 2 faróis, né? 2 semáforos que nos atrasam um pouco. Mas espero que seja tudo bem hoje. E como que você chega na garagem para pegar o ônibus? Eu pego o ônibus às 4 horas da manhã, lá no Jardim das Oliveiras, sentido Itapecerica, e desço lá na frente da garagem. Então, se você que é a cobradora, que vai garantir que os trabalhadores cheguem no trabalho lá pelas 7, 8 da manhã,
Quer dizer que alguém acordou antes que você, pra você possa também motorista chegar. Wagner da Miracativa. Já até sabe. Já tem o WhatsApp e tudo. Ó, não vou hoje, porque senão ele fica esperando, né? Eu não tenho carro. Então, tipo assim, eu tenho que prestar um serviço, né? Que eu quero receber. Você pega um ônibus. Eu pego ônibus todo dia pra ir trabalhar, pra ir passear, pra ir fazer qualquer coisa. Você entendeu? Eu morro de medo de direção. Eu trabalho com isso aqui, mas eu tenho medo. Um pouquinho antes de o ônibus arrancar para a primeira viagem, eu quis saber como ela define a importância do serviço de ônibus numa metrópole como São Paulo. A Sandra respondeu com um exemplo. A minha cunhada, ela trabalhava na Paulista. Ela saía de casa às 4 horas da manhã para começar a trabalhar às 8 e voltava para casa às 9 horas da noite. Alguém levava e trazia ela. Você entendeu? É o seu ganha-pão. Infelizmente, é tipo assim, a gente dá... O pobre hoje, ele tá, né? Depende disso aqui. Só que a gente também depende, né? Tem gente que entra reclamando com razão, às vezes o ônibus está muito cheio, entra e fala assim, poxa, eu pago R$4,30, vou em pé, que isso. Meu, você está pagando sua locomoção. Você está se locomovendo para um lugar. Você tem um ônibus que chega até o seu serviço, que a maioria, todo mundo vai trabalhar. Mas daqui a pouco ela volta e a gente entra no ônibus com ela. 5h12 da manhã. Os ônibus saem agora de manhã daí? Mais ou menos. Daqui acho que é uns... Deixa eu ver... 28. Acho que chega a quase 200 e alguma coisa. Você olha de... Antigamente era 280 mais ou menos. Aí a gente perdeu algumas linhas, né? Tinha linhas que tinham muitos carros, que eram linhas longas. Agora diminuiu, né? O projeto que o prefeito fez diminuiu, vai até o Terminal Santa Amaro, a maioria. O ônibus com letreiro Jardim Ângela, Terminal Santa Amaro, deu a partida, passou por algumas ruas estreitas do bairro em direção a vias maiores, como a Avenida Guarapiranga. Enquanto o busão rodava, eu perguntei pra Sandra como ela virou cobradora. No caso dela, dá pra dizer que tava no sangue. Eu tive vontade, a família toda trabalhando no transporte. É? Meu irmão hoje é da São Paulo Transporte. Meu pai também já trabalhou, só que lá em Pernambuco. A minha tia é aposentada, lá também. Então, tipo assim, já meio que no... Meu tio é motorista aqui, tem um primo aqui também. Já era um pouquinho de responsabilidade, né? Que você sabe que você tá levando seu nome e o nome da sua família. Você projetou alguma vez que seria cobradora de ônibus? Eu fui estudar geografia, fui estudar serviço social. Primeiro que eu converso pra caramba, você vai ver. Eu falo bastante, então aí eu fui dar aula. Eu fiz até faltava acho que uns 3 meses pra encerrar a geografia e eu desisti. Mas a minha vontade foi assim, aí o pessoal fala assim, faz turismo, faz isso. Eu falei assim, eu não quero trabalhar com isso, porque é meu hobby. Quando você vai fazer ele do seu trabalho, acaba aquele tesão, né, pela coisa. Mas aí por enquanto assim, eu falei assim, vou fazer curso vocacional esse ano, gente, porque senão... Eu fiz curso vocacional pra ser freira. Aí não, pelo menos esse daí eu já vi que... Já no curso, você acabou talvez descobrindo que como cobradora você gosta muito. É porque aqui você tá no meio do povo, né? Você tem comunicação, sempre. Tô vendo que a Sandra gosta mesmo de um bate-papo, hein? Mas o pessoal já tem energia e assunto logo cedinho? As pessoas não preferem aproveitar mais aquele chorinho de sono? Sim, Nath. Nessa primeira volta, tinham vários passageiros cochilando, a cabeça encostada na janela, batendo junto com o busão. A Sandra é testemunha desse sono cansado, nas idas e vindas da linha 7016. Falando nisso, todo mundo já viu um cobrador dormindo, né? Mas ela jura que nunca dorme em serviço. Você dorme e acorda no ponto. Tem gente que dorme sem que acordar. Fui no Jacira no domingo, tava no Jacira. Aí a gente chegou, eu fechei o serviço, aí eu olhei assim, o cara tava dormindo. Ele, nossa, já tá no final. Eu falei, tá, ó, uns 10 minutos. Uma vez um rapaz estava embriagado, a gente deu 3 viagens com ele no ônibus. Dormindo? Dormindo, fazia Aracati. Só que a gente deixou ele dormir mesmo, sabe? A gente ficou com medo dele cair na rua. A gente deu 3 viagens, ele lá. Ele acordou. Acordou bêbado do mesmo jeito. Tá certo, né? Obrigada. Como você imagina que a população, no geral, vê um cobrador, uma cobradora de ônibus? Como eles imaginam que é o cotidiano de trabalho de vocês?
Pra alguns eles acham que é fácil. Tem uns que falam assim, nossa, isso é horrível, né? Você ficar sentado aí o dia inteiro e tal. Hoje você não mexe muito com dinheiro. Você pode ver que aqui a maioria é cartão. É mais informação, cadeirante, auxiliar um motorista, né? Seja com as portas, com alguém que vai entrar. Então quem tá acompanhando a gente diariamente percebe isso. Infelizmente a gente tem colegas que sentam aqui e dormem e falam assim, isso é muito fácil. Final de semana é mais pesado, porque vem um pessoal que tá alcoolizado, drogado. Às vezes entra um já bem embriagado, depois você tem que lavar vômito do pessoal. Tem que tentar controlar, porque às vezes dá até briga dentro do ônibus. A parte interna do ônibus é responsabilidade do cobrador. O foco dele tem que ser a direção. Né? Então, tudo aqui em volta, se um passageiro tá passando mal, já aconteceu de passageiros desmaiarem dentro do carro. Aí você tem que, sabe, já tentar auxiliar o motorista, encosta, vamos parar, vamos já fazer baldeação, vamos levar um passageiro pro médico. Né? Então, tudo isso aí você tem que ter um olhar muito clínico em tudo. Tem que estar sempre atento. Mas auxiliar mesmo, auxiliar em relação às portas, em relação a... Ok. Então, antes do cobrador, a gente tem que ver assim, porque a gente não é cobrador de ônibus mais. Realmente não tem tanta necessidade. Só que também pro motorista cobrar e dirigir é perigoso. Né? E atrasa muita viagem. A gente tá aqui para auxiliar. A gente tem muitos casos aqui, principalmente nessa região, de assaltos a passageiros em peruas que não tem cobrador. É bem tranquilo. Já passamos da... Você tá chegando no terminal já. Chegando ao terminal Quero que agora. 43. muito Olha, bem já. rapidinho. Chegamos no término da primeira Aqui viagem, é. terminal Santo Amaro. Vem, abre a frente, por favor. Tchau, amor. Vai com Deus. Hoje em dia vai Peraí. Que hora que a gente fica? Que hora que a gente tem que ir? A gente tem 8 minutos. 8? 8 minutos. Você quer usar banheiro, cara? Alguma coisa? Não. A gente pega um cafezinho lá do outro lado. Perfeito. Ó, eu fechei a viagem. Depois, quando a gente for, eu abro de novo. 55 tem que abrir. Já foi? Já foi. Já foram 8 minutos? Já. Eu divido meu café com leite contigo. Você que tá pegando esse pão? Do motorista mesmo? E já no ponto de saída do bairro, às 6h27, está maior do que o normal. Temos aqui já cerca de umas 50 pessoas. Oi? E os passageiros. Aquelas ali? O ônibus já estava de volta ao Jardim Ângela. A segunda viagem do dia da Sandra com outros passageiros estava para começar. Já nesse ponto, deu para notar o perfil dos passageiros da linha 7016. A grande maioria eram mulheres. Estavam a caminho do serviço. As meninas são muito rainhas aqui. Por quê? Pela força. As mulheradas aqui bem guerreiras. A maior parte desse ônibus aqui, na ida e na volta, É mulher. não é mulher, né? E você chuta uma profissão da maior parte? Tá indo agora trabalhar? Uma grande parte é empregado doméstico. Diarista. 70% composto por mulheres. Uma mulherada guerreira que tá ali, sabe? Às vezes ou sustenta sozinha a casa ou é a maior parte do sustento da casa. Verdade? Ou mães solteiras, como você mencionou? Mães solteiras. Qual que é o seu nome completo? Fabiola Cristina Guiar Paz. Quantos anos? Eu tenho 39 anos. E a sua profissão? Eu sou diarista. E você mora em qual bairro? Eu moro no Santa Lúcia. E você vai agora para... Eu vou agora para Marginal. Você vai para um lugar de Vou trabalho. trabalhar na Marginal. Você trabalha numa casa ou no escritório? Eu trabalho no apartamento. E você pega esse ônibus quantos dias por semana? Bem dizer, a semana toda. Que significa de segunda A a... sábado. Qual horário você pega? Eu pego das 6h30. Normalmente eu pego o ônibus das 6h30, das 6h15, das 7. E você sempre vai com a Sandra? Ou Tem com... vezes que eu vou com ela, sim. Você já conhece ela de reconhecer, assim? De ônibus, sim. Você já parou para pensar um pouco como que é uma profissão do cobrador, da cobradora? Não deve ser fácil. O que você acha? Eu acho que é bem puxado. Por quê? Tanto o horário de trabalho deles, como tem que aguentar bastante sapo dentro de ônibus. O que você viu? Você aguentaria? Não. Por quê? O que tinha tirado sério? Alguns passageiros que são muito folgados. A gente já ouviu falar num projeto que até pensou em tirar do ônibus o cobrador. Não acho certo. Não acho certo, porque assim, eles que dão um troco pra gente, né? Quando a gente vai passar na catraca, às vezes nem todo mundo tá com bilhete único.
também usa o dinheiro, né? E você acha que o cobrador é importante só pelo troco? Ou tem alguma outra função que ele desempenha que você acha que é relevante no cotidiano do ônibus? Bom, tanto na hora que alguém está passando mal, eles também socorrem a gente, né? Então eu acho muito importante ter, assim, um cobrador no ônibus, sim. Essa questão de gênero é marcante na categoria que, para os olhos da população, é masculina, né? Um homem que conduz o carro, cobrador, sempre, a categoria é tida pro masculino. Como que é ser mulher nesse ambiente hoje? Quais são... O que você vê de avanço, o que você vê de dificuldade, que você teve que enfrentar ou que vê que outras colegas enfrentam? Olha, no início aqui, a dificuldade assim, que eles igualavam a gente a eles. Então, assim, só os carros param muito tarde. Eu já cheguei a parar aqui 2 horas da manhã, 2h30 da manhã. Na primeira gestão desse diretor que está agora, a gente pensou em colocar as mulheres para parar até as 10 horas da noite, né? Que é um horário que não tem tanto risco para ir embora. Mas você fala uma coisa dessa e já pensa assim, mas vocês não estão lutando por direitos iguais? Cadê a igualdade de gênero? Cadê, você entendeu? É um pouquinho complicado isso. Quando você entrava aqui é porque você era amante de alguém. Era porque você estava um teste de sofá. Você entendeu? Você ouvia isso? A gente ouvia. E o pior de tudo, a gente ouvia de outras mulheres. Os passageiros, eles não chegam muito perto porque acham que você já é do motorista. O quê? Eu já ouvi, às vezes o próprio colega que trabalha em outra linha, no outro ônibus, já chega no motorista e pergunta assim, já tá no seu nome? Você já ouviu isso em já relação a você? ouvi quando eu trabalhava no Aracati. Nossa, mas é muito machismo sem noção, né? Com certeza, Nath. Falando nisso, a Sandra faz parte do Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Público de São Paulo. Ela é representante da empresa dela, Aviação Metrópole Paulista, nas discussões que envolvem questões de gênero. E o cenário, você acha que dessas dificuldades para as mulheres aqui melhorou desde a época que você entrou há 10 anos para cá? Melhorou bastante. As meninas que entraram nesse ano ainda, só que elas entraram na cota de deficiente, né? Mesmo assim, ainda teve uma que eu vi uma gracinha de um fiscal só que dessa vez agora tá vendo punição. É mesmo? Essa é a Conta pra mim. diferença. Que acho que ele fez uma piada pra ela e ele pegou 3 dias de gancho. Ela levou lá em cima e tal. Hoje a mulher tem mais voz aqui também. Você acha que hoje Entendeu? ela se sente mais à vontade e mais forte Mais para falar? forte pra falar. Aconteceu tal situação. Hoje tem sim. Hoje tem mulheres também no posto de comando, como fiscal, gerente? Temos 3 fiscais e temos algumas cobradoras que estão saindo como fiscal. É um pouquinho fora de função, né? Mas, E motoristas também não? motorista temos 2 no período da manhã e mais 2 à tarde. Somos 4. Temos 2 manobristas também, a Patrícia e a Marlene, que em breve estarão aí na rua também com a gente. Estão abrindo os horizontes. Estão abrindo um leque pra mulherada aí. Que bom. Bom, considerando aquele percentual de 9% de mulheres do total de motoristas e cobradores de ônibus, já dá para entender que é muito pouco, né? A Sandra, que tá nesse fronte há mais de uma década, tá vendo melhorias. Mas, enfim, ainda tem um longo caminho pela frente. Fala, Gilson. Sim, senhor. Quanto tempo vai ter de intervalo aí? Intervalo. Já embora. 4 minutos. Eu tenho que sair daqui 7h20, são 7h16, ó. Como é que você já sabe que é esse o horário que você tinha que sair? Porque a programação já passaram pra mim, né? Então a programação tem que cumprir o que eles pedem aqui. Este é o Adilson Valazak, o motorista do ônibus da linha 7016. A gente conversou quando o ônibus parou de novo no terminal. E como que alguém sabe que é... Acompanhado pelo rastreador, que consta tudo, ó. Então, você saiu fora do horário, você andou acima do limite, você freou brusco ou qualquer coisa, queda ou batida, é tudo comunicado através desse aparelho, chamado-se AVL. Isso aqui automaticamente já manda direto para a central da São Paulo Transporte e da garagem. Você acha que melhorou assim? A empresa ganha na qualidade. A empresa está ganhando a receita na qualidade do atendimento ao usuário. Se não prestar bem o serviço, automaticamente a receita vai ser melhor. Então, a gente tem que cumprir. Seu trabalho aí, quando... tá vendo? Há quanto tempo você tá... 7h21, já tô saindo, tá vendo? Então eu não vou perder a partida, eu vou embora. Vambora, não vou atrapalhar. Não, tá atrapalhando. O Adilson explicou que, caso um ônibus atrase mais de 2 minutos na saída de um terminal, o veículo é obrigado a seguir viagem. Mas a empresa vai ter seu faturamento descontado pela prefeitura. Não tinha ideia que funcionava assim.
Nossa, e que estresse também, né? Ter o tempo tão contadinho numa cidade em que os congestionamentos e os imprevistos surgem do nada. Então é por isso que eles querem o máximo de rigor nesses cumprimentos desses horários, entendeu? Entendeu? Quanto tempo na semana você faz? Segunda a sexta? Segunda a sábado. Uma folga só. Um mês folga no sábado, um mês folga no domingo, você entendeu? E no sábado é o mesmo rojão. É 5 viagens todo dia na linha, é 9h30, 9h40, até 10 horas, dependendo do trânsito. E aí essas horas também são computadas como hora extra? Passou de 7 horas, o que passou de 7 horas é computado como hora extra. É o que ajuda no salário da gente. Se for depender só das 7 horas, é complicado. Qual é o salário base de um motorista? Hoje está na faixa de 2.800, só na faixa de 7 horas extras, sabe? É que nem eu falo. Ela tá aí comigo aí, vai fazer 2 anos e pouco, né, Sandra? Comigo, né? Oi? Tá 2 anos e pouco comigo aqui na linha, né? Isso. E essa questão da cobradora, no caso da Sandra, qual você acha a importância de um cobrador no ônibus? São Paulo não tem como rodar sem cobrador. A obrigação dela é vir baixar a plataforma, colocar o cadeirante para dentro. Mas é essencial, você vê, ajuda nas portas, vai descer aqui, vai descer ali, já vai descer. Então, é um serviço essencial, precisa ter. A minha parte aqui é embarcar e desembarcar. Ela é só organizar, vai desembarcar, deu sinal, acontece qualquer coisa, ela já me comunica, ela dá sinal na campainha dela. É minha companheira de serviço, das 10 horas por dia é ela. Dobradinho ali. Dobradinho, e colado junto, sabe? A mesma língua que ela fala, eu falo. Licença da porta, por favor. Vai descer alguém aqui ainda, gente? Bem. Obrigada. Fechou? Já eram 9 horas da manhã e o ônibus encostou pela segunda vez no ponto do Jardim Ângela. A Sandra decidiu fazer uma pausa. E eu me surpreendi muito quando ela disse que era o horário de almoço dela. Mas pensando bem, é lógico. Para quem acordou e tomou café da manhã às 3 da madrugada, faz todo sentido almoçar às 9. Como que funciona para vocês almoçarem? Como que é a rotina? Você para em qualquer hora, para ao meio-dia, você escolhe? Explica pra gente isso aí. O horário vai de acordo com a tabela mesmo, né? Do horário das viagens. A gente chega lá agora de 9 horas. Se tiver uns 30 minutos, se puder almoçar, já corre pra almoçar. Peraí, 9 horas da manhã, almoço? Você pode... O horário bateu a fome, tiver o arroz lá pronto, come. Você vai comer o quê? Um arroz? Arroz, até feijoada a gente bate. E nesse dia, qual foi o cardápio? A Sandra e os colegas comeram salgados, Nath, numa lanchonete ali do bairro. Quanto tempo vocês têm de direito de almoço? 30 minutos. É pai e bola ali, comer e correr. Às vezes termina a marmita aqui, né? Se quiser ir lá na guarita, vamos lá na guarita. Na guarita? Conhecer. Vamos, claro. Esse é o nosso digníssimo fiscal. Só porque a gente atingiu 93%, hein? Do quê? De aproveitamento. De aproveitamento da linha. Isso significa o quê? Complemento de partida, realização das partidas. Saiu na hora, não perdeu a partida? Não perdeu partida, cumprimos os horários que a São Paulo Transporte determina. Este é o Marcos Barbosa Santiago, o fiscal da linha que fica na guarita da aviação. Ele anota os tempos de chegada e partida e avalia o desempenho do ônibus. Nesse dia, por volta das 10 da manhã, 93% dos marcadores estavam dentro do esperado. Como assim, Thiago? Tem uma meta a ser alcançada? Sim, tem uma meta para o número de viagens programadas e para a pontualidade das chegadas e saídas. Naquele dia, estava tudo muito bom. Na excelência, como a Sandra disse. Ela levou a gente para conhecer o Marcos porque ele trabalhou durante um bom tempo como cobrador, em meados dos anos 2000, e podia fazer uma espécie de histórico assim, da profissão nas últimas décadas. E é comum esse 93% por aí ou não? Não, é muito difícil porque ele tem muito trânsito aqui. Essa região é uma região de muito trânsito. E se a gente perder um horário, sempre é 9h13, sair 9h15... Já é a diferença. Já era. Mas o carro tem que sair, porque tem que pegar o passageiro. Você tá entendendo? Entendeu? O carro vai sair, ele estando fora aqui da uso deles aqui, o carro tem que ser de qualquer jeito, porque tem que pegar o passageiro. O passageiro não pode ser punido. Entendeu? Aí nós pegamos o passageiro, mas não alcança o nosso objetivo, que é a partida dentro do horário da São Paulo Transporte. Quais diferenças você vê de cobrador quando você entrou para hoje?
Hoje mudou muita coisa, né? Hoje a bilhetagem é bem melhor, né? Essa bilhetagem eletrônica aí é bem melhor. Tirou o dinheiro de dentro, né? O dinheiro e o passe. Porque o passe era uma moeda, né, cara? O passe era como se fosse uma moeda. A gente diminuiu muito o número de roubo, entendeu? Que era um negócio ruim pra caramba, a gente era o roubo. E a gente passa por muitos lugares perigosos aqui. Você foi roubado quando você era? 4 vezes, rapaz. Acho que é por isso que me passaram pra fiscal, cara. Falei, não, cara, você não só... Fui roubado em menos de um ano, fui roubado 4 vezes. 4 vezes, rapaz. Eu falei, caramba, não pode ser. E hoje há registro de roubo nessas linhas aqui? Ou como tá? Já. Agora com essa bilhetagem eletrônica aí acabou muito, entendeu? Se for roubo, é pra roubar celular, carteira, esse tipo de coisa. Sim. Não é direto, o cobrador não é o alvo, né? Não. Hoje em dia, não. Hoje a responsabilidade do cobrador, ela ficou pior, né? Ficou mais difícil agora, né? Porque o cobrador agora vai ter que ser um auxiliar de bordo, agora ele tem que ajudar muito mais. Porque antigamente ele tinha que tomar conta das férias, ele tinha que não pegar passe falso, né? Que vocês lembram, antigamente tinha passe falso. Hoje em dia o cobrador se faz muito mais útil do que antigamente, eu acho. Porque hoje em dia a maioria dos casos são acessíveis, 100%, essa maioria não, são 100%. Você tem que ir lá, tem que ajudar o rapaz a entrar, e se for uma idosa, se for um deficiente visual, e aí vai, rapaz, é complicado. Acho que hoje em dia tá até mais difícil. Antigamente e hoje em dia nós temos o pessoal tá 100% ligado aqui no que tá acontecendo, hein? Tem esse cafezinho. Mais café? Café. Obrigado. E o meu Lá na vizinha da canta região, café? hein? O café tô descobrindo hoje aqui que o café é a água do cobrador e do motorista, né? Forrosear. Mais parceiro. Quarta viagem para o Terminal Santa Amaro às 10h20 da manhã. E dá-lhe café pra aguentar a jornada, hein? Nessa hora, o auge do movimento da manhã tinha passado e o dia da Sandra acalmou. Eu aproveitei para perguntar para ela o que ela gosta de fazer quando não tá dando expediente dentro do ônibus. Eu gosto de trabalhar nas minhas folgas e às vezes eu dobro, porque eu gosto de curtir assim final de semana. Aí eu vou para Paraty, Angra, Campo, vou para Capitólio, São Tomé, esses lugares. Ontem eu cheguei da Praia Grande, eu fiquei na Colônia, então sempre gosto de ir demais. Semana que vem eu vou para Arraial do Cabo, eu já passo o final de semana lá. E adoro água, né? É cedo para pensar tão longe, mas a sua projeção é aposentar na profissão? Você pensa... A minha intenção é continuar aqui até, sabe, eu amo muito, amo. Olha, em comum entre todos os trabalhadores cujas jornadas a gente acompanhou, eu destacaria o fato de essas pessoas, esses profissionais, realmente gostarem muito do que fazem, né? A Sandra foi logo falando de amor pela profissão. Pois é. E olha que nessa hora ela já tinha enfrentado quase 7 horas de buzina, trânsito e de vias esburacadas pela zona sul da cidade. Bom, a nossa equipe, que não tem a resistência de uma cobradora, nessa hora pediu arrego. Um pouco antes da última viagem da Sandra, a gente desembarcou do busão. Eu pedi para ela fazer um balanço do dia até ali. Sandra, então, recapitulando, sintetizando, quantas pessoas circularam desde o comecinho da manhã até agora no começo da tarde? Em média de 350 pessoas. 350 rostinhos aí interagindo com você. A gente pode pensar que hoje foi um dia típico da sua rotina? Foi bem típico, bem tranquilo, bem produtivo, né? Graças a Deus. A gente atrapalhou muito o seu cotidiano? Nem um pouco. Bem tranquilo mesmo, bem divertido. É isso, galera. Obrigada, viu? Que jornada, hein, Thiago? Pois é, Nath. Mas uma coisa que eu perguntei pra Sandra, quando a gente se falou por videoconferência, agora em maio, foi como fica, durante a pandemia, esse jeito acolhedor que ela tem de trabalhar? Não, eu sinto falta de você poder parar, conversar, abraçar. Vocês viram, né, como que é a entrada ali de madrugada na garagem, aquela galera toda. E você não poder chegar perto. Sabe? Não poder tocar, não poder abraçar. Oi, aquele bom dia de longe. Né? E eu levo o café da manhã todo dia e os meninos vêm. Traz e o café. E sabe? Falar assim, ó, vai lá pegar seu copo, porque eu não posso pegar no seu copo. Hoje eu sinto muita falta do abraço, sabe, Thiago? Muito, muito. Acho que a parte que mais me pega é isso.
em relação ao abraço. Eu tô fazendo a linha agora, uma das meninas que fazem higienização é uma amigaça minha, sabe? Amigona mesmo. E ela falou assim, você não tava com saudade de mim? Né? E eu falei, você não tem noção do tamanho da saudade que eu tô, mas eu não sei estar próxima das pessoas sem poder ter um contato físico, né? Só pelo olhar. Eu tô até emocionada agora, sabe? Então a parte que mais me pega mesmo é isso, é da falta do contato. É difícil nos identificar com essa sensação de distanciamento e desagregação, de ausência mesmo estando perto, né? É claro, tá faltando muita coisa pra Sandra e pra todo mundo. E tudo isso só piora com esse número absurdo de contaminações e mortes por causa da pandemia. Nem fala, Nath. Bom, mas pra terminar, tem mais um trechinho dessa conversa mais recente com a Sandra que eu queria tocar pra você. Eu perguntei como ela se sentia trabalhando na rua, no momento em que tantos estão temerosos de sair de casa. E com razão. No começo, eu começo a observar que é normal. Sabe? É normal. Porque foi uma profissão que, se você escolheu, eu não vejo, como fala assim, o tanto de heroísmo quanto do enfermeiro, né? O cara tá indo lá pra salvar vidas e tá correndo risco. A gente tá tentando carregar esse pessoal, né? Eu iria me sentir mais à vontade, mais confortável, mais feliz, mais satisfeita com o meu serviço se eu estivesse carregando esse pessoal específico. E às vezes eu fico pensando, poxa, eu deveria tirar todos os ônibus das ruas porque o pessoal que deveria ficar dentro de casa não tá ficando, sabe? Então, às vezes eu tenho aquele sentimento de revolta, porque a gente acaba contribuindo pro pessoal estar na rua. Um pouco de, eu sou essencial porque eu tô carregando o pessoal que também tá salvando, sabe? Essa galera. Então, a gente sente um mix de sentimentos, sabe? É muito louco. É medo, é insegurança, é de vitória, sabe? É um mix. Se tem uma coisa capaz de unir muita gente durante a pandemia, é essa montanha-russa emocional. Essas sensações contraditórias. Bom, como a gente vem falando aqui nos Jornadas, haja sangue frio. E esperança, né? Exatamente. Bom, Thiago, acho que é melhor terminar esse episódio com uma nota de esperança do que de sangue frio, né? Esse foi o 4º episódio do Jornadas, uma série da Rádio Batente, a central de podcasts da Repórter Brasil. Se você gostou desse programa, não deixe de ouvir os episódios anteriores do Jornadas, para conhecer o dia de trabalho do Bonifácio Feitosa, professor da Rede Pública de São Paulo, da Gisele Maia, assistente social, e da dupla Alan Batista e Liliana Carvalho, agente de saúde e enfermeira que percorrem uma das maiores favelas do Brasil. O nosso próximo programa, o 5º e último episódio desta primeira temporada dos Jornadas, vai ao ar daqui a uma semana. Nele, a gente vai acompanhar os corres de um bombeiro, numa sexta-feira à noite em São Paulo. O Jornadas é uma produção da Rádio Novelo e tem a coordenação geral da Paula Scarpim. O Vitor Hugo Brandalize é o responsável pela produção e pelo roteiro, com a colaboração da Flora Thomson-Devaux e da Paula Scarpim. A Natália André também participou da produção desse episódio. A edição e a montagem são da Clara Reustab e da Mari Romano. E a captação de som externo é do Gustavo Zisma. A nossa música tema é composta pelo João Jabassi, que também faz a finalização e a mixagem do programa. A coordenação digital é da Juliana Jäger e a distribuição é da Bia Ribeiro. Essa temporada dos Jornadas conta com o apoio da Louds Foundation. Thiago, muito obrigada pela companhia e até o próximo episódio. Valeu, Natália. Até semana que vem.